Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por virem nessa apresentação do trabalho Criatividades Musicais na Escola, modelando projetos de educação musical, que eu apresentei na 14ª Conferência Regional Latino-Americana da ISME, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, um evento que aconteceu em outubro deste ano em Santiago, no Chile. Então, o foco dessa apresentação é a educação musical na escola e o planejamento de projetos criativos musicais. E nesse planejamento a gente está pensando então a aprendizagem criativa enquanto fundamento teórico e metodológico para pensar o desenvolvimento de pedagogias de educação musical. A aprendizagem criativa em música, então, ela valoriza a escuta das crianças, né, pensando as maneiras como elas constroem, fazem, significam as suas experiências musicais, considerando a agência das crianças e pensando sempre como a gente pode se posicionar em relação à música, né? E como a gente experimenta, cria, reflete, inventa, compartilha e vive músicas nas nossas vidas. E aí a gente pensa então nessa relação das pessoas com a música, né? E essas sonoridades que permeiam as nossas vidas enquanto manifestações, expressões culturais. A aprendizagem criativa também supõe, né, pensando na educação musical escolar mesmo, na escola, a interação, o diálogo e a escuta em processos colaborativos. A gente não está falando de uma educação musical em uma escola específica de música, né, ou o conhecimento específico de um instrumento musical, pensando numa educação musical mais ampla. E isso envolve também um senso de pertencimento, de comprometimento, em que as crianças participam das aulas compondo música, tocando, criando, interpretando, avaliando, falando sobre as suas ideias de música, né? E a gente quer então potencializar essas aprendizagens criativas em atividades que vão sempre proporcionar essas experiências de reflexão, de análise sobre também as experiências que são realizadas em sala de aula. Então, dentro desse conceito de ideias de música, que a gente vai sempre ampliar nas aulas de música, as crianças têm ideias que elas vão construindo ao longo das suas vidas e que a gente na aula de música pode ir ampliando, né? E aí eu discuto a questão de que essas ideias de música elas vão sendo, nesses trabalhos colaborativos, nessas reflexões, vão sendo atualizados, reafirmados, reiterados, ampliados, transformados nas relações entre as próprias crianças e também com a professora. Dentro da ideia de trabalhar com a aprendizagem criativa enquanto fundamento teórico e metodológico em processos de planejamento e ação, né, praxis docente, a gente vem pensando também nas múltiplas criatividades como um conceito importante para a gente pensar a diversidade de práticas musicais que são produzidas a partir de sistemas sociais e culturais específicos, né, como afirma Bernard em 2012, né? Isso vai ampliando essa conceituação das múltiplas criatividades, vai ampliando a ideia de que a gente tem uma única criatividade, né, que é válida. E muitas vezes na educação musical, alguns estilos, algumas práticas musicais são mais valorizadas do que outras. Pensando nas múltiplas criatividades em música, a gente vai ter sempre o questionamento: como podemos mobilizar diferentes criatividades no planejamento em música? Então, o objetivo dessa pesquisa é investigar como múltiplas criatividades musicais se articulam às dimensões da aprendizagem criativa no planejamento e implementação de projetos criativos musicais.
Os procedimentos metodológicos, então, é uma pesquisa qualitativa. Na equipe participam professoras de música, licenciandas, mestrandas, doutorandas, e a gente realiza encontros da equipe para estudo dos referenciais teóricos, para realizar o planejamento e discussão do processo de trabalho nas escolas envolvidas. E os projetos, então, eles são elaborados colaborativamente pela equipe. Esse processo de pesquisa já foi iniciado há alguns anos, foi na sua dinâmica interrompido e transformado com a pandemia, né? Mas a gente segue desenvolvendo esses trabalhos de planejamento. Então, dentro desse desenho metodológico, a gente pensa a elaboração dos projetos criativos musicais e a praxis em sala de aula, né? Então, da teoria para a prática e ao mesmo tempo da prática para a teoria, né? Num processo de planejamento que inclui tanto o acompanhamento como a avaliação. Nessa comunicação, eu focalizo ideias e princípios de planejamento que eu estou elaborando a partir desses processos vividos com um grupo de pesquisa, de planejamento e ação, e que a gente vai pensando em como esses processos contribuem para a gente pensar esses projetos criativos musicais. Inclusive, por causa da pandemia também, que interrompeu a dinâmica em que a gente estava sempre trabalhando com as práticas ao mesmo tempo que a gente estava desenvolvendo os planejamentos, aqui eu foco mais na parte do planejamento né, antes da realização em sala de aula, que é o que a gente veio se dedicando mais nesse último ano. Então, eu estou chamando desse processo de pensar e construir esses planejamentos a partir, né, desse referencial como um processo de modelagem de projetos criativos musicais. Modelagem não no sentido de moldar, dar forma a algo pronto, né, como um carimbo, mas no sentido como num trabalho artesanal, em que a gente, por exemplo, eu sempre penso na argila, que a gente vai construindo e dando forma, né, a partir do que a gente pensa, do que a gente estuda e de como a gente vai pensando as interações em sala de aula, e a gente vai então construindo, né, esses princípios de planejamento e de ação nesse diálogo com os referenciais da aprendizagem musical criativa. Então, a primeira questão que eu trago sobre o planejamento, então, sobre esse processo de modelagem, se refere aos temas, os contextos e os cenários em que a gente pensa a educação musical, né? Como um conjunto de ideias que dão unidade ao planejamento, pensando no projeto, que começa por essa definição da temática, projetos abertos, flexíveis, sem uma delimitação específica em planos de aula, mas que a gente vai construindo pontos de conexão a partir da temática com o cotidiano das crianças, instigando sempre o debate, incentivando e valorizando as contribuições das crianças no trabalho. Sobre a participação das crianças, uma questão que organiza sempre, que é sempre um elemento importante a pensar na criação dos projetos, é possibilitar e favorecer muitas formas de participação das crianças, que elas tenham oportunidades de cantar, de tocar, de compor, de registrar suas ideias, que elas sejam plateia, crítica, que elas analisem música, escutem e sempre refletindo sobre esses processos, né? E em trabalhos tanto com grupos maiores, toda a turma, grupos menores, que deem chance a elas de expor os seus pontos de vista e a maneira como elas compreendem o que está sendo desenvolvido, né? Que no grande grupo muitas vezes é mais difícil que todas as crianças tenham tantas oportunidades de colocar suas ideias, né, nos trabalhos. As práticas criativas e especialmente as de composição musical, elas são centrais nesses planejamentos, nesses projetos, elas estão sempre presentes, e a ideia então é criar oportunidades para as crianças tomarem decisões musicais
e proporcionar espaços lúdicos de criação de possibilidades de exploração, de imaginação, né? Fomentando a invenção e proporcionando uma variedade de modos de interação com a música, sob perspectivas variadas também, em que vão participar as crianças, a turma e também sempre a professora, também nessa variedade de propostas criativas. Sobre os processos de composição, é importante definir que, como composição, a gente está entendendo tanto explorações sonoras mais livres, improvisando, criando um arranjo, criando uma canção, né? Podem ser ideias bem simples ou mais complexas, né? Trabalhando com poemas, analogias com imagens, paisagens sonoras, trabalhos a partir, por exemplo, de um gênero musical. Então, é um conceito muito amplo de composição que a gente está trabalhando, né, quando a gente fala em composição nesse trabalho. Então, a gente busca potencializar, né, o pensamento e a compreensão dessas diferentes dimensões que intervêm na composição musical, favorecendo a imaginação e o processo de tomadas de decisão musical. Em relação à crítica e apreciação musical, a gente busca sempre um equilíbrio entre as atividades composicionais e as outras atividades de performance e apreciação musical, articulando, né, as práticas reflexivas e sonoro-musicais e buscando também sempre refletir sobre as produções das crianças e provocando as próprias crianças a refletir sobre os trabalhos delas próprias e umas sobre os trabalhos das outras, né? Questionando, dando ideias e buscando construir com a turma critérios compartilhados de avaliação dos trabalhos produzidos em aula. Um desafio importante no trabalho das professoras dentro dessa perspectiva de projetos criativo-musicais é sempre buscar um ambiente de respeito, curiosidade e desafio, encorajando o compartilhamento e o debate de ideias, porque trabalhar criativamente, compor em conjunto, apresentar seus trabalhos é sempre algo que expõe as pessoas, expõe as crianças. Então, esse ambiente, né, de olhar umas para as outras, pensando nos processos, nas aprendizagens delas como algo que está sendo construído ali, como um grupo que constrói juntos, é muito importante para que esse trabalho se efetive, fomentando então uma variedade de maneiras de fazer música e incentivando as crianças a explicar suas ideias e elaborar também os seus argumentos quando elas falam sobre música, e desafiar também as crianças a revisarem seus trabalhos em processos contínuos de avaliação e reflexão. Desse modo, a gente também deixa de ver os produtos, as composições, os trabalhos que estão sendo construídos como algo que tenha um sentido em si mesmo, mas como trabalhos que fazem sentido dentro desses processos de aprendizagem, que não são simplesmente processos individuais, são processos que estão sendo construídos coletivamente e que é importante que as crianças compreendam que são construções coletivas, em que todas elas estão envolvidas, né, e comprometidas, engajadas. As reuniões da equipe de pesquisa, elas provocam o desenvolvimento de processos intersubjetivos de teorização que alavancam a elaboração dos projetos, no desafio de mobilizar diferentes criatividades musicais. Desse modo, a gente traz parâmetros que provocam questionamentos e permitem aprofundar as reflexões nas diversas etapas de planejamento e avaliação docente. Então, é central dentro dessa pesquisa esse movimento coletivo de planejar, inclusive porque quando a gente está planejando fora do contexto direto ali da sala de aula, né, dentro dessa pesquisa e pensando coletivamente nesses trabalhos, a gente está pensando nos planejamentos ao mesmo tempo, cada um e cada uma nas suas aulas, mas também
um aprendendo com o outro e pensando esse planejamento, esse projeto para diferentes situações em que eles podem ser realizados. Finalizando então essa apresentação, eu digo que os resultados da pesquisa fortalecem a educação musical na escola, contribuindo com referenciais teórico-metodológicos inovadores, que possam então fundamentar a elaboração de propostas pedagógicas pelas professoras e professores, como também de propostas curriculares ou diretrizes para o ensino de música em diferentes etapas da educação básica nas escolas brasileiras. E eu destaco a finalização de um livro que foi publicado este ano, que se chama Educação Musical em Projeto, Criatividades na Escola, em que é apresentado essa fundamentação teórico-metodológica para a área de educação musical, e são apresentados 5 projetos também que trazem essa perspectiva teórica que foi apresentada e que vem sendo construída, desenvolvida no grupo de pesquisa. As atuais participantes do grupo de pesquisa são autoras também de capítulos do livro, e a gente traz no livro então as musicalidades dos folguedos de boi no Brasil, o cacuriá maranhense, com danças, músicas, adereços, essa grande festa, trazendo as vivências criativas a partir dessa musicalidade, as criatividades musicais de Hermeto Pascoal e suas invencionices, em outro capítulo. Outro capítulo é sobre o vento enquanto um personagem que carrega a música consigo, espalha a música aos 4 ventos, e as esculturas sonoras que são produzidas, trazendo outras musicalidades. E finalizando um capítulo sobre o rap e as mulheres negras na música, trazendo fortemente a questão da problematização e da crítica social como um elemento central da educação musical. Então a gente mostra para vocês um pouquinho, algumas páginas desse livro que traz então essas perspectivas mais próximas a praxis docentes, como elementos que podem inspirar outras criações, outros planejamentos, outras ideias, mas de modo geral é um modo de a gente poder pensar a pedagogia da educação musical de uma forma aberta às diferentes criatividades musicais e valorizando sempre a aprendizagem musical criativa das estudantes e dos estudantes. Muito obrigada.